gonna show you guys how far I can push the boundaries, and I'm gonna show you that the Korean government is not gonna do anything to me. Okay, I go. Whoa. What are you doing? Bom dia, eu acabei de acordar e hoje é um grande dia, porque eu acho que na existência inteira desse canal, na existência inteira da minha vida na internet, eu nunca vi um ser humano mais patético e deplorável do que o Johnny Somali. Esse cara só quer duas coisas na vida, ele faz qualquer coisa pra isso: dinheiro e fama. E infelizmente pro Johnny Somali ele tá sem os dois, porque todas as lives que ele faz ultimamente é implorando por $5, porque ele precisa se manter, porque ele precisa sobreviver, e quando dão uns $5 ele vai lá e comete um crime, e as lives dele nem tem muita gente, cara. Eu tô convencido de vez que todo mundo que tá na live dele só tá lá pra ver ele se fuder. Tipo quando você tá jogando The Sims ou algum jogo assim e você prende o personagem na piscina pra ele morrer afogado. É literalmente o que o chat do Johnny Somali é. E dessa vez esse absoluto homem louco se fudeu, porque em cima de todas as acusações contra ele, agora ele tá envolvido com coisas não muito legais envolvendo crianças. Então dessa vez ele tá fudido mesmo. E eu acho que todo mundo aqui lembra, mas só pra falar rapidinho do Johnny Somali, ele foi um cara que foi pro Japão, começou a encher o saco de todo mundo, logo ele foi gankado pela Yakuza, foi obrigado a gravar um vídeo pedindo desculpa pela própria Yakuza, depois foi pra Israel, fez um monte de merda lá em Israel, acabou sendo expulso do país, depois ele foi pra Coreia, começou a perseguir as pessoas com um peixe morto dentro do trem, começou a atrapalhar a polícia local, ser extremamente desrespeitoso com estátuas históricas e simbólicas lá, só sendo um filho da puta no geral, atrapalhando o trabalho de todo mundo. E depois de toda essa série de acontecimentos que eu resumi pra caralho aqui, ele tá numa situação muito merda, onde recentemente teve um julgamento dele, ele percebeu que as coisas estão ficando sérias, ele não pode mais sair da Coreia, e ele tá sem dinheiro nenhum, e como que ele tá sobrevivendo lá? Por causa desse cara aqui, o Hank, que é o amigo dele que ainda tá sustentando ele. Mas depois do meu último vídeo, eu tinha mostrado também que a situação entre o Johnny Somali e o Hank tá ficando estranha, porque eu não sei qual é a do Hank, tipo, eu não sei como que o Johnny Somali conseguiu agarrar ele e obrigar ele a se jogar nesse abismo com o Johnny Somali, o cara tá estragando a vida dele a troco de nada, e dá pra perceber claramente que a amizade dos dois tá ficando paia, porque o Hank tem que sustentar tudo do Johnny Somali e o Johnny Somali não se ajuda. E também agora eles estão gravando uns vídeos muito estranhos na cobertura do prédio do Hank. O ponto é, o Hank tá começando a fazer um monte de merda também, porque tem esse canal aqui, o 15 Minutes of Shame, que é um canal que fala pra caralho do Johnny Somali, como o meu, por exemplo. E o que aconteceu recentemente? Vazou essa conversa aqui do Hank conversando com alguém, onde o Hank fala tipo, pô, o 15 Minutes of Shame tá completamente obcecado comigo. E o cara responde, pois é, eu vi isso. E aí o Hank diz, pois é, ele precisa ser morto. E só pra lembrar que o Hank e o Johnny Somali estão no meio de uma investigação gigantesca pelo governo coreano, e a chance deles saírem dessa é quase nula, e tudo que eles fazem é continuar criando provas contra si mesmo a troco de hype na internet, mas é um hype fantasma que nunca chega, porque todo mundo que chega no chat das lives deles é pra fazer o Johnny Somali se fuder mais. Tipo, eles não percebem que eles não têm nenhum fã, nenhum amigo, nenhum apoio, mas absolutamente todo mundo no planeta Terra detesta esses dois. E no meio de tudo isso, o Hank e o Johnny Somali tiveram um plano. Eles decidiram gravar um documentário sobre como o Johnny Somali vai passar por cima da lei e sair ileso dessa. Eu não entendi muito bem, mas tava tudo postado no canal do Hank, e eu vou mostrar um trecho aqui pra vocês. You guys, how far I can push the boundaries, and I'm gonna show you that the Korean government is not gonna do anything to me, because I'm an American citizen, A, and B, the Korean legal system is not as strong as people think and perceive it to be. Eu não sei se é uma boa ideia quando você tá sendo julgado e pode passar 36 anos preso, você gravar um vídeo falando que o governo, que o juiz que vai decidir se você vai ser preso ou não é tão forte quanto você pensa. Tipo, eu acho que eu nunca vi um caso de um vilão tão autodestrutivo quanto o Johnny Somali. Eu acho que se eu escrevesse um livro com um personagem inspirado no Johnny Somali, fazendo todo tipo de autodestruição que ele faz, seria exagerado, ninguém acreditaria. Iam falar no Reddit que meu livro é ruim porque o vilão é exagerado demais. E ele só continua fazendo isso. Ele continua seguindo essa estrada pra se auto-implodir. E é incrível de acompanhar. What is the reason? You are arrested. For what? Come on. No. 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 No? I have I'm American. I know. I'm from America. You arrested. I don't care. Do it. Esse é um outro trecho do próprio documentário sobre o Johnny Somali que o Johnny Somali tava fazendo, e é incrível porque parece que ele pega os takes dele sendo o mais arrombado, o mais desgraçado possível e coloca no documentário, que é pra fazer as pessoas ficarem a favor dele. Quando ele vai ser preso, sempre que ele tá fazendo alguma merda, ele fica nessa tipo, não, eu sou um cidadão americano, vocês não podem fazer nada contra mim. O Johnny fica agindo como, sei lá, se ele fosse um agente do FBI, alguém ultra importante, quando a partir do momento que ele voltar pros Estados Unidos, tenho certeza que ele vai acabar sendo preso por outras acusações. E não só isso, cara, o Johnny
Johnny Somali só faz o tipo de conteúdo que ele faz em países que ele sabe que tem uma cultura de ser mais passivo, mais educado, aceitar esse tipo de merda. Você nunca vai ver o Johnny Somali fazer isso num país das Américas. Você nunca vai ver ele fazendo esse tipo de coisa na Rússia, em nenhum país assim. Não, ele só vai em país que é conhecido por ser mais passivo. The reason I did that was to show, like, look at how crazy I can go, and they will not put me in the cell. So don't get your hopes up. Like, I did that as almost a f you to the motherfuckers that cover me and my haters. E ele deixa claro que ele tá fazendo um documentário pra irritar todo mundo, todos os youtubers, todo influencerzinho que tá falando mal dele, achando que ele vai ser preso. Ele realmente quer provar o ponto de tipo, não, eu posso ser o mais desgraçado possível, mas a Coreia do Sul é um governo fraco, não vai acontecer nada comigo. E eu não sei... explode minha cabeça como que alguém pode ser tão burro, cara. E essa história fica muito pior, porque o Johnny Somali acaba se fudendo de vez, porque ele tá sendo acusado de coisas muito piores agora. I've sacrificed my finances, you know, like I've actually, like Johnny ran out of money. E aí depois de todo esse documentário, todas essas coisas, o Hank gravou esse vídeo com essa cara, onde dá pra perceber que eles não estão mais se dando muito bem, e o Hank explica que tipo, pô, as coisas estão respingando em mim, eu tô sustentando o Johnny Somali aqui, eu não vou abandonar ele, eu não vou trair meu amigo, mas puta que pariu, o cara gasta dinheiro. E não só isso, mas o Hank também tá indo em todo o julgamento com o Johnny, participando de tudo, mas eu não sei quando que esse cara vai acordar e perceber que ele tá entrando no buraco com o Johnny. E eu não acho que isso seja sobre ser leal com um amigo ou não, é mais sobre tipo, ok, eu gostava muito desse cara, mas ele tá escolhendo as piores escolhas que um ser humano pode fazer, ele tá se jogando no buraco, é melhor eu vazar, eu não sou pai de ninguém, esse cara. E é o que eu acho que o Hank vai acabar fazendo, porque é o senso comum. E no topo de todas essas acusações, depois de tudo que eu gravei e mostrei nos últimos vídeos sobre o Johnny Somali, vocês podem pensar, como que ele tá hoje em dia? Será que ele tá tentando ser um ser humano melhor? Será que ele foi numa jornada de autoconhecimento e virou um monge? Agora ele só quer fazer coisas boas? Não, o Johnny Somali tá assim. Even to this day, he is still insulting South Korean people. No statue is safe. So he clearly doesn't care and has no remorse. O Johnny Somali literalmente foi naquelas estátuas da mulher de conforto coreana, eu não lembro se é exatamente esse o nome, mas o ponto é, a estátua era principalmente uma homenagem a todas as mulheres que foram vítimas de escravização sexual pelo Japão Imperial, e o Johnny só vai em todas essas estátuas e faz questão de ser o mais filha da puta possível. Não tem um neurônio passando na cabeça desse cara. Outra coisa que rolou nos últimos tempos foi que uma pessoa fez um donate pra ele e tava tudo em coreano. Eu peguei essa imagem aqui porque já tá traduzido pro inglês, e basicamente o donate diz tipo, eu sou da Somália e eu tenho HIV e eu amo mulheres coreanas, e fica repetindo isso sem parar. E acontece que o Johnny Somali é um imbecil, e o que ele tem? Ele tem um alto-falante nas costas, que sempre que alguém faz um donate pra ele, a mensagem fica repetindo 1000 vezes num volume alto pra caralho. E eu nem vou legendar esse trecho aqui, mas eu acho que o nível de constrangimento perfura qualquer barreira linguística. I want to take a cable car now. What is what? What is what? It's a phone. 출신이고 HIV에 감염되었습니다. Why not? 그리고 저는 한국 여성들을 사랑합니다. I see many people do YouTube here. 소말리아 출신이고 I can't do YouTube here. HIV에 감염되었습니다. Many people do YouTube 그리고 here. 저는 한국 It's 여성들을 in my 사랑합니다. face. Relax. 저는 소말리아 Relax, 출신이고 E depois disso começa uma situação com a mulher que tava trabalhando ali, porque ele fala que não tá fazendo nada de errado, que são só sons, e aí depois ele vai chorar na internet falando que a Coreia do Sul não tá ligando pra liberdade de expressão, que ele tá sendo preso por falar coisas, quando em nenhum momento ele tá sendo preso ou julgado por falar coisas, ele vai ser preso e tá sendo julgado por fazer coisas, e literalmente esse tipo de coisa aqui, ele vem com o áudio estourando, extremamente desrespeitoso pra cima das pessoas, e aí surta quando elas ficam putas com ele. Tipo, o Johnny Somali é o tipo de pessoa que te irrita, que faz você chegar até o limite, e aí quando você se impõe, você faz algo contra ele, não, você é o culpado da situação, você que passou do limite, porque o Johnny Somali não tava fazendo nada demais. You're shaking your hand. You racist? You don't like black people? No, I don't want to be. What country are you from? No, you don't need to care. You better back up. What's up? Oh. You want to touch me? Oh. You want to touch me? You want to go? Oh. You're going to get... You better watch out. Oh. You better watch out. I'm from America. You better watch out. Esse também é um dos clipes mais recentes, onde tinha um casal ali, eu acho que eram 2 europeus só, viajando pela Coreia do Sul, e o Johnny Somali só chega e começa a encher o saco do cara com a esposa, e começa a ser um ser humano extremamente desagradável. E o engraçado é que isso tava tudo salvo no canal do YouTube do Hank, o amigo dele. Os dois realmente estão adorando isso de fazer provas contra si mesmo. Falando no Hank, o amigo dele, tudo tava sendo postado no canal do Hank, porque o Johnny Somali foi expulso de todas as plataformas do mundo, Airbnb, YouTube, Kik, tudo que existe, o Johnny Somali tava expulso. Tava tudo no canal do Hank. Só que semana passada aconteceu isso aqui com o canal do Hank. Tudo foi excluído. Que eles estavam deixando coisa salva lá há muito tempo. Então o que rolou pra um ser humano como o Johnny Somali achar que passou do limite e excluir as coisas? Uma das outras coisas que aconteceu também foi isso daqui. I go. Whoa. What are you doing?
Ele acabou sendo preso e agora tem uma acusação muito mais séria do que qualquer coisa que tinha contra ele recentemente. Going to children's theme parks, playing obscene sounds, that he wanted to have relations with children in Korean. Agora o Johnny Somali tá sendo acusado de ser um pedo e obviamente a acusação contra ele é que ele queria fazer coisas não muito legais contra crianças. E agora, aparentemente, até na cabeça desse arrombado, ele percebeu que passou do limite, senão eles não teriam excluído tudo do YouTube. E agora em agosto vai ter mais um julgamento contra ele, onde essa acusação já vai estar lá. E eu acho válido a gente relembrar todas as acusações contra o Johnny Somali. Ele tem uma de obstrução do trabalho, onde o máximo é 5 anos, ele já foi julgado como culpado. Ele tem uma de crimes pequenos, que o máximo é 30 dias, que ele foi considerado culpado, mais uma de crimes pequenos, com o máximo de 30 dias, que ele também foi considerado culpado, outra de obstrução do trabalho, que ele também foi considerado culpado, uma por fazer vídeo quase sexual de deepfake dele com uma streamer coreana, com o máximo de 10 anos e meio, que ele foi declarado como culpado, mais uma de deepfake, onde essa ele ainda não foi declarado culpado, tá sob investigação, e mais uma terceira de obstrução do trabalho, com o máximo de 5 anos, onde ele foi declarado culpado. E no topo de tudo isso, agora ele tem essa acusação querendo fazer coisas contra crianças, que com certeza ele vai ser declarado culpado, porque o clipe disso eu nem posso mostrar aqui, mas conhecendo o Johnny Somali, vocês já imaginam o que é. Ele vai num monte de adolescente e começa a falar um monte de absurdo, de repente a caixa de som dele com donate começa a tocar, e ele vai concordando com os donate, falando um monte de absurdo pras adolescentes lá. Então, o resumo da história, ele tá fudido, agora é uma acusação séria, não é mais coisa que ele pode dizer que era só humor e piadas de internet. E mês que vem vai ter mais um julgamento, onde dessa vez ele pode ser preso por muitos anos. A esse ponto ele pode acabar passando toda a vida dele na cadeia, tudo em troca de hype e fama na internet, e eu acho que o Johnny Somali pode ser o principal caso, o principal espécime selvagem pra demonstrar o quanto a internet quebrou a cabeça das pessoas hoje em dia. Mas o vídeo foi só esse mesmo, muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.